Estamos começando agora mais uma temporada do programa Escola Bíblica, estudando mais um tema da Palavra de Deus. E a temática dessa temporada é o Espiritismo à luz da Bíblia. Estaremos então estudando esse tema e analisando se alguns escritos, algumas ideias, algumas crenças espíritas são abalizadas segundo a Palavra de Deus, segundo a Bíblia. Tudo isso agora, ao vivo, aqui no programa Escola Bíblica, tocando o seu coração com o tema Espiritismo à luz da Bíblia. Em 30 segundos eu volto com você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa temporada aqui do programa Escola Bíblica. Estamos começando mais uma temática junto com você. 9 semanas juntos, estudando um tema muito especial. A gente tem muita coisa para falar aqui e eu quero explicar para você um pouquinho sobre o porquê desse tema, um tema desafiador. A gente já estava acompanhando nas redes sociais algumas pessoas escrevendo, a Novo Tempo divulgando, as redes sociais do programa Escola Bíblica, da TV Novo Tempo também. Muita gente escrevendo assim, pastor, que tema polêmico. Algumas pessoas dizendo assim, pastor, será que vai haver uma crítica com relação aos espíritas? Outros dizendo, pastor, não vejo a hora de ouvir sobre esse tema. E eu começo dizendo para você de uma maneira muito especial, você católico, você espírita, de todas as crenças espíritas espalhadas pelo Brasil, você evangélico, você sem nenhuma religião. O nosso objetivo é pura e simplesmente estudarmos a Palavra de Deus. Nós temos um material aqui na Novo Tempo, que é um material online, o Espiritismo à luz da Bíblia. Em cada temporada a gente tem apresentado temas diferentes e oferecido para você, telespectador, a produção aqui da Novo Tempo. E dessa vez nós escolhemos uma produção da Novo Tempo para apresentar para você aqui de forma didática, estudando a Palavra de Deus. No ano de 2019, foi lançado agora recentemente um filme brasileiro chamado Kardec, relacionado a Allan Kardec. Antes da gente falar mais profundamente sobre esse tema tão especial, de amigos tão queridos, espíritas que estão acompanhando a gente também, eu quero dizer que eu já ouvi de várias pessoas dizendo assim, pelas redes sociais e pessoalmente dizendo o seguinte, pastor, eu sou espírita, eu tenho um amigo espírita, tenho um esposo espírita, da Umbanda, do Candomblé, e a gente vai assistir para saber exatamente qual é a linha que vocês vão seguir, queremos estudar juntos. E eu quero dizer para você que está em casa o seguinte, para você que está acompanhando a gente agora, ou porventura esbarrou agora na TV Novo Tempo. O nosso objetivo aqui é sempre nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento. É isso, buscarmos mais cada vez estudar e conhecer. Existe uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra sinceridade. O que a gente tem que ter agora, independente da sua crença, é a sinceridade no coração. Um coração aberto, disposto a conhecer, disposto a estudar e de maneira nenhuma apresentar críticas aqui. O objetivo nosso no programa não é criticar nenhuma religião, nenhuma denominação, é apenas avaliarmos à luz da Bíblia. E a pessoa sincera de coração, ela vive aquilo que ela acredita. Se você é um espírita, você tem que viver aquilo que você acredita. Se você é um católico, você tem que viver aquilo que você aprendeu. Se você tem uma outra religião, viva, mas não pare nesse conhecimento. Busque cada vez conhecer mais. E a gente vai então estudar esse tema tão importante aqui que envolve grande parte do Brasil. Por que nós escolhemos esse tema, além de termos, é claro, aqui com a gente, a oportunidade de oferecer para você um material? É porque grande parte do Brasil está envolvida na crença espírita ou espiritualista também. Mas como costume aqui, a gente vai orar
e na sequência eu quero falar um pouquinho sobre esse material que a gente oferece para você e já começarmos a nossa temática de hoje. Não sai daí, é muito importante a gente estar junto nessa temporada, tá bom? Serão 9 semanas onde estaremos juntos pela graça de Deus aqui. Então vamos orar, vamos falar com Ele nesse momento. Obrigado, bom Deus, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, de conhecermos acerca da Tua vontade para nós. E nós chegamos numa temática muito importante, diferente, para muitos polêmica, mas o que nós queremos é abrir o nosso coração agora, para conhecermos mais, para entendermos a Tua vontade, e para isso pedimos a direção dos altos céus sobre cada um de nós nesse momento. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Tem muita gente curiosa já para saber sobre o nosso guia de estudos, né? Na temporada anterior, nós oferecemos para você algo muito especial, que foi um material Apocalipse, Revelações de Esperança. E dessa vez, nós queremos oferecer para você de uma maneira diferente. Ainda durante essa semana, a gente vai abrir novas oportunidades de você ter esse material. Mas muita gente já está ligando para Novo Tempo. Pastor, vocês têm um livro sobre esse material? Vocês têm um livro sobre esse estudo, Espiritismo à Luz da Bíblia? Nós temos, na verdade, à sua disposição um material na internet, tá bom? Então, deixa eu dar a dica para você, já começando nesse primeiro dia. Se você quiser receber esse material e estudar online, você já pode ver na tela agora, biblia.com.br. Entra nesse site. Eu sei que a maioria das pessoas está com o celular na mão, ou está próximo do computador, tem um smartphone aí, um tablet. Entre biblia.com.br e você vai entrar ali no nosso site do biblia.com.br, que pertence à TV Novo Tempo, e na parte de baixo você vai ver vários materiais, vários livros, vários estudos bíblicos. E daí um deles se chama, você vai passando ali, o Espiritismo à Luz da Bíblia, ok? Então você entrou no site, seleciona o Espiritismo à Luz da Bíblia, assim que você clicar nele, você vai ter a opção de se cadastrar. Se você já tem o seu cadastro, ótimo. Se você não tem, faça o seu cadastro e você vai poder fazer online esse estudo. A gente vai ter mais uma oportunidade, mais uma forma de você estudar também e mais para frente a gente vai apresentar para você, ok? Mas eu queria começar apresentando o porquê do tema de hoje de uma maneira simples e fazendo um apanhado histórico, porque nós estaremos estudando de uma maneira profunda a partir do espiritismo kardecista. E nós sabemos que existem outras formas do espiritismo também, né? A Umbanda, a Quimbanda, o Candomblé, os Hare Krishnas, todos baseados na reencarnação e tantos outros. E nós queremos, então, começar com você trazendo aqui alguns dados históricos. Acompanhe comigo aqui, eu tenho as informações na mão. Em meados do século XIX, mais ou menos em 1850, na França, ali especificamente em Paris, em algumas reuniões sociais, alguns objetos começaram a aparentemente se deslocar em mesas gigantes e a curiosidade humana começou a crescer cada vez mais. Era algo sobrenatural acontecendo na sociedade parisiense. Isso em 1850. A partir daí, alguns fenômenos mediúnicos começaram a ocorrer de forma sistemática, constante e de uma maneira grandiosa, isso na França. E a partir daí, eles começaram a chamar esses eventos de espíritos encarnados ou desencarnados. E o professor Rival, que se tornou conhecido posteriormente como Allan Kardec, voltou-se para o estudo desses objetos e desses seres que ele disse ser desencarnado. A partir daí, Kardec concluiu que eles possuíam origem inteligente e que possivelmente seriam chamados de homens e mulheres que foram mortos e podiam agora se comunicar com os vivos. Ele começou a dizer que esses nomes poderiam ser chamados de outros nomes, como, por exemplo, apenas de desencarnados ou mundo dos espíritos. E a partir disso, Kardec começou a estudar mais sobre esses eventos sobrenaturais que começaram a acontecer. Eu estou falando sobre isso justamente para que você entenda
a importância desse tema, a importância dessa temática, que aborda um conceito muito forte dentro do círculo religioso, filosófico e social. Esses estudos foram feitos por Allan Kardec com uma proposta de compreensão da realidade baseada em 3 situações. E o Espiritismo se tornou, então, algo baseado na ciência, na filosofia e na religião. O Espiritismo é uma crença da qual os espíritas dizem que ela é científica, filosófica e religiosa. O que a Bíblia diz sobre o Espiritismo? Nós não estaremos estudando o Espiritismo à luz da filosofia, à luz da ciência, nós estaremos abordando alguns temas assim, mas principalmente à luz da Bíblia. E eu quero começar apresentando para você algumas informações importantes aqui. Hoje é o nosso primeiro dia, durante essa semana a gente vai fazer apenas uma introdução sobre alguns temas importantes, mas eu quero que você saiba de uma coisa, você saiba que nós estaremos abordando várias crenças e a Bíblia vai dizer sim ou não sobre essas crenças, ok? Vamos então, o Espiritismo no Brasil. Antes da gente apresentar qual é a crença espírita, para nós começarmos a entender, eu queria que você entendesse o nosso Brasil. Será que existem muitos espíritas no Brasil? Será que existem várias denominações no Brasil? O Espiritismo do Brasil. Eu quero trazer para você aqui algumas informações importantes. Na maior parte do mundo, o Espiritismo é visto como uma moda do século XIX. Não é tão forte quanto no Brasil. E você vê algumas informações aí. Mas um levantamento do IBGE feito em 2010 apontou 3,8 milhões de espíritas declarados no Brasil. Seguidores da doutrina de Allan Kardec, faz do Brasil a maior nação espírita do planeta. O Brasil é a maior nação espírita. Se você não é, possivelmente você conheça alguém, você tenha um familiar, você tenha um amigo, você tenha contato com alguém que tem a crença espírita. Agora eu quero dizer uma coisa aqui, os espíritas normalmente são pessoas muito, mas muito estudiosas, pessoas inteligentes, pessoas que se dedicam ao estudo da ciência, da filosofia, estudo da religião, ok? E para isso nós temos que entender a importância de irmos à Bíblia, a palavra de Deus. Quero trazer mais uma informação para você também. Estima-se que, além dos 3.800.000 espíritas do Brasil, cerca de 40 milhões sejam simpáticos às ideias espíritas, sobretudo à reencarnação. Mais ou menos 40 milhões de brasileiros são simpáticos à ideia de que uma alma ou um espírito pode encarnar ou reencarnar. E aí a gente envolve várias religiões, inclusive o catolicismo, que muitas pessoas se sentem confortáveis tanto indo num centro espírita quanto dentro de uma igreja católica também. Você sabe disso. Nós vamos em frente. Mais uma informação. Segundo a Federação Espírita Brasileira, mais de 14 mil entidades espíritas estão em funcionamento entre hospitais, escolas e centros. Números que não deixam dúvida de que a doutrina de Allan Kardec encontrou no país, aqui no Brasil, um singular e fértil terreno para prosperar. O Brasil hoje é um país que aceita facilmente o espiritismo. Após o intervalo, a gente vai voltar e apresentar para você quais são as principais crenças espíritas kardecistas. E nós vamos apontar cada uma delas. Amanhã a gente vai começar estudando a primeira delas e o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Mas aguarde que após o intervalo você vai conhecer quais são as crenças fundamentais dentro do espiritismo. A gente volta já.
Estamos de volta com você aqui no programa Escola Bíblica. É o nosso primeiro encontro na temporada O Espiritismo à Luz da Bíblia. Acompanhe comigo essa chamada agora, que é a temática do dia de hoje e dessa temporada. De onde viemos? Para onde vamos? O que acontece com aqueles que têm a sua trajetória interrompida pela morte? Muitas dúvidas surgem ao longo do caminho e elas nos levam a procurar respostas que trazem conforto momentâneo. Mas a Bíblia traz respostas a essas e outras perguntas que farão seu coração se encher de esperança. Nova temporada do Escola Bíblica. O Espiritismo à Luz da Bíblia. Estreia 25 de novembro às 8h30 da noite. É hoje, é esse o tema que nós estamos apresentando aqui para você. E no bloco anterior nós fizemos uma introdução sobre essa temática acerca do Espiritismo e o que a Bíblia vai falar sobre cada crença. Você sabe o que crê um espírita kardecista? Qual é a ideologia, a filosofia, a crença religiosa? Nós vamos apresentar para você agora. E você que conhece profundamente, seja bem-vindo. Você que não conhece agora, é importante nós entendermos esses temas à luz da Bíblia, para que nós entendamos algo muito importante. Deixa eu dizer algo para você que está em casa aqui. Por que a gente está estudando esse tema? Chico Xavier, que é o principal espírita do Brasil, já falecido, um homem de muito respeito no meio espírita, do qual eu respeito também por aquilo que ele fez. Embora nós estejamos apresentando em breve aqui a visão bíblica sobre a crença dele ou a crença espírita, mas sempre respeitando a pessoa dele e você espírita que está em casa também. Ele diz o seguinte, uma das frases dele: se eu disser algo diferente de Jesus, fique com Jesus. Frase de Chico Xavier. Então, nós vamos estudar a Bíblia. Mas antes, conhecer um pouquinho sobre quais são as crenças espíritas. Acompanhe comigo agora. Deus para um espírita é a inteligência suprema, é algo, não alguém. Para um espírita, Deus não é o Criador dos céus e da terra, um ser real. É uma força, é uma energia que move e movimenta todo o universo, que está nas pessoas, que está nos animais, que está em todos os seres, ok? E a gente vai estudar na Bíblia qual é a visão que a Bíblia tem sobre esse tema. Um segundo tema que é uma visão espírita ou espiritualista também, a imortalidade da alma ou do espírito. E eu quero ler para você o que diz aqui acerca desse tema. Diz assim: o espírito é o princípio inteligente do universo, criado por Deus para evoluir e realizar-se individualmente pelos seus próprios esforços. Como espíritos já existíamos antes do nascimento e continuaremos a existir depois da morte do corpo. É uma energia, é um ser cuja essência foi criada por Deus, não o Deus entidade, um Deus, um ser, mas uma energia que criou o espírito. Essa é a visão espírita. Nós estaremos apresentando biblicamente qual é a visão bíblica e dos evangelhos também. Terceiro tema, reencarnação. O Espiritismo crê na reencarnação como forma de aprimoramento moral e intelectual. O que a Bíblia diz sobre esse tema, durante as semanas vamos estudar também. Essa é a visão espírita, tá? Você que está em casa, acompanha com a gente agora. Outro tema que nós vamos estudar, comunicação com os espíritos. Através dos médiuns ou de médiuns é possível entrar em contato com espíritos e aprender mais sobre a conduta que devemos ter, além de descobrir o que acontece do lado de lá. Mais um tema que tem uma relação com o que nós falamos agora, que são os médiuns. O Espiritismo defende que todos somos médiuns, porque em maior ou menor grau todos estamos sujeitos às influências dos espíritos, mas há quem tenha a mediunidade mais apurada. Ao me preparar para esse tema, eu tive que ler, eu tive que estudar, eu tive que buscar fontes fidedignas do Espiritismo, informações.
E uma coisa que é interessante é que o mundo espírita acredita que os médiuns, que são pessoas que fazem a ponte, né? Que fazem um meio, que ligam o mundo dos mortos ao mundo dos vivos, que nós vamos estudar esse tema também, podem ser qualquer pessoa. Alguns apuram, aperfeiçoam esse dom. E, segundo alguns espíritas, tanto um pastor, um padre ou mesmo um líder espírita, todos podem ser médiuns. E nós vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre esse tema ao longo das semanas. Tem um outro tema também, que é uma outra crença espírita, e nós vamos acompanhar agora. Veja comigo. A lei da causa e efeito ou karma. O que é a lei da causa e efeito ou karma? É o fator que explica a necessidade das encarnações como aprendizado, é a lei da causa e efeito ou karma. Quem semeia o bem, colhe o bem. Quem semeia o mal, colhe o mal. Ou seja, se você fez o mal nessa vida, o Espiritismo acredita que você passa por um processo de encarnação ou de reencarnação e você vai ter que pagar na próxima vida, você vai ter que se aprimorar com situações na próxima vida ou encarnação, de maneira a se aperfeiçoar do mal que você fez nessa vida. Nós vamos estudar sobre isso também, o que a Bíblia fala sobre isso. Mais um tema, Jesus. Quem é Jesus para o Espiritismo? Jesus, para o Espiritismo kardecista, ele foi criado por Deus para ser o maior guia e modelo para toda a humanidade. E eu encerro falando sobre esse último tema que nós estaremos estudando também, abordando aqui, que é exatamente sobre a questão da caridade. A caridade que é um dos pontos fundamentais dos espíritas. E aqui eu quero fazer um elogio a você, pessoa humana, que é o espírita que se dedica às pessoas. É de admirar quando um ser humano, independente da sua crença, ele está disposto a ajudar as pessoas. Mas olha qual é a visão espírita sobre a caridade. A caridade é a alma do espiritismo. A virtude da caridade é o critério elementar para melhor aperfeiçoamento espiritual. Sem a caridade não há evolução espiritual. E uma outra frase clássica do Espiritismo diz assim, que sem a caridade não há salvação. Onde há caridade, há salvação. Pense comigo numa coisa agora, esses são os principais temas. Aqui estão alguns livros escritos por Allan Kardec, os livros mais estudados dentro do Espiritismo. Nós estaremos avaliando alguns temas que nós apresentamos aqui. Um deles, o Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro escrito, o Livro dos Médiuns, a Gênese, e mais 2 livros que eu quero apresentar para você, entre outros livros, O Céu e o Inferno, e eu quero me deter especificamente a esse livro aqui, O Evangelho segundo o Espiritismo. Olha para mim agora aqui, por favor. Os espíritas acreditam que, de alguma maneira, o Evangelho bíblico, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles têm ensinos fundamentais para a crença espírita, não é isso? E eu queria lançar uma pergunta para você, então. E a pergunta é essa aqui na tela, tá? E eu quero fazer essa pergunta para você. Se Allan Kardec, que foi o fundador do Espiritismo moderno, disse que o Evangelho é segundo o Espiritismo, que nós podemos entender o Espiritismo, a base tendo como o Evangelho de Cristo, por que não estudarmos o Evangelho? Então vamos fazer o seguinte, vamos estudar os Evangelhos e a Bíblia para a gente ver o que a Bíblia fala. Se é segundo a Bíblia, se é segundo os Evangelhos, nada melhor do que nós buscarmos na fonte, nos Evangelhos, na Bíblia, no que Jesus diz, para entendermos o Espiritismo à luz da Bíblia. Combinado? E eu quero passar para você mais 2 mensagens aqui. Uma delas, o Espiritismo apresenta que uma das bases de seus ensinos é o Evangelho, ok? Então não se esqueça disso. E uma outra informação que é muito interessante, essa escrita pela própria Federação Espírita Brasileira, é que, segundo a Federação Espírita,
o consolador do Evangelho de João 14,16 é o Espiritismo. Você se lembra que está escrito em João 14,16? Sabe o que está escrito? Jesus dizendo assim: eu vou, mas enviarei um outro Consolador. O Espiritismo diz que esse outro Consolador é o Espiritismo. Será? Amanhã nós estaremos estudando o nosso primeiro tema aqui no programa Escola Bíblica. Um tema que os espíritas acreditam à luz da palavra de Deus. E nós vamos responder essa pergunta aqui. Quero deixar para você. O que é espírito na Bíblia? Para nós entendermos o espiritismo, nós teremos que entender amanhã o que é espírito na Bíblia. Eu espero você amigo espírita, você amigo católico, você evangélico. Nós estaremos estudando esse tema, o espírito na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos orar? Você gostaria de orar conosco? Vamos orar nesse momento. Senhor, muito obrigado, porque hoje nós podemos apresentar apenas o início de um tema que será extremamente profundo, que mexerá com as pessoas e tocará corações. Envie os seus anjos para estarem conosco em cada lar e nos ajude a termos um coração aberto para compreendermos as verdades eternas. É o que nós pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.